cantado. Existe uma concepção. O exemplo que Srila Bhaktisiddhanta dá é o exemplo de uma, como chama, uma cápsula. Vocês conhecem esse exemplo, né? Tem duas cápsulas. Numa tem dentro o remédio e na outra, igualzinha, tem veneno. Mas a cápsula é igualzinha. Então a aparência externa do Mahamantra, uma pessoa canta bonito, outra também canta, mas o que tem lá dentro, a gente tem que analisar o coração do cantor. Prabhupada fala sobre isso, né? Prabhupada diz que a gente tem que evitar o canto do não devoto, porque é um canto, infelizmente, invejoso, positivo e movido ao desejo de desfrutar simplesmente da música, ou desenvolver algum prestígio por cantar, é uma coisa que a gente sabe, né? Quando a gente ouve um devoto puro cantando, acho que todo mundo teve experiência quando ouviu o Prabhupada, por exemplo, cantando Jayarada Madhava, uma coisa, né, completamente diferente. Dali o mundo espiritual. O Prabhupada traz junto dele, traz com o canto dele, ele revela o mundo espiritual, porque o devoto puro canta, Krishna então dança na sua língua e sai dançando. Ele sai da língua e vai dançando e convida todo mundo para dançar. Então a primeira realização, esse primeiro fruto que Krishna mostra e nos atrai, especialmente nessa era de Kali, é o fruto do Mahamantra. E a gente então, desfrutando disso, a gente entra no próximo estágio e deseja saborear o próximo fruto, que é Rupa, essa forma de Krishna. Nos tornamos personalistas, mas não um personalista, diríamos assim, do IBGE. O IBGE já faz uma pesquisa que você é personalista, bota lá. Não é isso. O personalista de fato. Não porque existem nós, devotos, podemos preencher a ficha do IBGE com personalistas, mas nos relacionamos de uma forma impessoal e não nos relacionamos com Krishna exatamente de uma forma pessoal. Até porque o processo de bhakti, de nós desenvolvermos devoção por Krishna e servirmos a Krishna, e amarmos a Krishna e finalmente nos transferirmos para o mundo de Krishna, inclui praticar isso tudo entre nós, né? A gente vai para o mundo espiritual um dia e a gente não vai apenas amar a Krishna. A gente vai ter que amar todo mundo, né? Existem casais, algumas pessoas assumem o papel de pai, de filho, de servo, até de superior. Tudo que tem aqui tem no mundo espiritual. Então a gente tem que treinar isso. A gente tem que ser um esposo perfeito, uma esposa perfeita, um filho perfeito, um pai perfeito, um amigo perfeito, tudo perfeito. Então, o personalismo, esse rupa, essa realização desse fruto, não é apenas, Krishna é Deus, ele tem um corpo, ele não é apenas uma luz. Não, é muito mais do que isso. Essa energia de Bhakti, né, que atua no devoto, que saboreia o Mahamantra, ele passa a se relacionar pessoalmente, desenvolver amor e cultivar esse amor por todas as entidades vivas. Depois vem o terceiro fruto, que é Guna. Nós então entramos nas qualidades de Krishna, nos detalhes da filosofia, na compreensão de coisas muito elevadas. Isso vai nos aproximar mais de Krishna para finalmente atingirmos o estágio do fruto superior a todos, que é Lila, que são os passatempos de Krishna. Agora, se a gente analisar, Prabhupada disse que a essência do movimento dele, do movimento Satyatanya, é exatamente a pregação. Né? E se nós ouvirmos grandes Vaishnavas apresentando assim, o Tattva, a filosofia sobre o Mahamantra, a gente então vai cantar adequadamente. Os devotos apresentam o Tattva sobre a forma de Krishna, a gente compreende, a gente se ilumina, e depois a outra chave, as qualidades, finalmente as lilas. E agora a gente está vendo, temos a bênção de estar conosco, a sua santidade Bhaktivinoda Damodara, que entrou nessas lilas e abriu algumas portas para a gente, né? A gente tem que agradecer a presença dele, que trouxe essas lidas também, trouxe esses temas. E como Devamita Maharaj disse na primeira palestra, que muitos não estavam, ele também enfatizou que é ilimitado, os passatempos são ilimitados, a gente pode aprender ilimitadamente, e a cada
assim, orador, eles apresentam um pouquinho do néctar que eles realizaram. Por exemplo, só para citar um exemplo, no primeiro dia de Devam, ele mencionou uma coisa que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha pensado. Ele abriu essa porta para mim, falando sobre Damodar, e ele disse, finalmente então, Mãe Yashoda amarrou Krishna, né? A história é essa. Mas mesmo amarrado, ele liberou Manigriva e Nalavipara. Incrível isso, né? O aspecto da vida. Mesmo amarrado, Krishna é tão desconcertante que ainda tirou uma onda, né? Ou, desculpa, tira onda, desconcertante. Mesmo amarrado, ele conseguiu liberar Manigriva e Nalavipara. Então, nós temos que tirar proveito da associação com os devotos. Assim, são os devotos que abrem as portas, que nos fazem saborear esses frutos. Não tem outra maneira, né? Também, agora, seguindo assim, o exemplo que Maharaj Vira deu, ele citou o exemplo das cortinas, né, que o Krishna diz que ele coloca na frente, Yogamaya. A gente tem isso aqui, o exemplo prático, está ali as deidades maravilhosas. Primeiro tem o vidro, né? Depois tem uma cortina meia begezinha, né? Depois tem uma outra, né? Que é marronzinha, é isso? Muito bem, Daltônico. Então são diferentes cortinas que o Pujari vai abrindo e finalmente a gente tem acesso a essa beleza infinita na forma de Maha Gonitai Pundarikaksha. Olhos de lótus, que eu já pedi para ele, viu, Maria? Então os devotos vão abrindo essas cortinas e a gente vai se aproximando. Isso também foi o que o Sr. Brahma disse, quando ele, naquele seu poema maravilhoso, ele diz: Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Shanta Shadaiva Vidayesha Vilokayanti Yanshama Sundara Gunachintya Sarupam Govinda Adipurusha Braham Bhajana. Ele diz: eu adoro o Govinda, é o Senhor Govinda, o Senhor primordial, que é visto, que sim, os devotos puros que praticam o serviço devocional, eles conseguem entrar nesse mundo de Krishna e tem acesso direto a ele 24 horas por dia dentro do coração, devido à prática do serviço devocional. Premanjana, seus olhos são untados com Prema Anjana, com a polpa de Prema. E o que significa esse serviço? É exatamente aqui, essa vida maravilhosa que Prabhupada nos deu, de poder estarmos juntos, ouvindo e cantando e aprendendo e praticando, essencialmente, esses dois itens que são assim, os mais importantes, Shravana e Kirtan. Ouvir e cantar. Mesmo essas liras que são desconcertantes, elas estão dentro da gente, não é? Estão todas dentro da gente. A alma é uma parte integrante de Krishna, ela é plenamente consciente de Krishna, ela conhece todas essas liras. Mas, de alguma forma, a gente agora tem essas camadas da energia material, essas coberturas que precisam ser removidas. Nityasida Krishna Prema Samya Kavanai Shavanai Shuddhachite Karayoda. Chaitanya Mahaprabhu explicou muito claramente isso. E todos nós, dentro de cada ser vivo, existe um amante puro de Krishna, existe uma alma plenamente qualificada. Cada entidade viva, cada uma particular, é um diamante assim, infinito a ser lapidado. E não existe nenhum igual, cada um é um diamante assim, especial para Krishna. E precisa de Krishna Prema. Esse diamante significa esse amor por Krishna. E na leitura do Srimad Bhagavatam hoje, o Prabhupada tocou num ponto muito legal, como sempre ele faz, né? Ele falou sobre o sol, comparando o sol, o Krishna com o sol, dizendo que o sol é imparcial e é poderoso e atua assim, sem considerar onde ele distribui, né? Sua beleza, seu brilho. Ele dá um exemplo que o sol pode transformar a presença do sol, o toque do sol nas pedras, transformam as pedras em pedras preciosas. Lembra, né? Maravilhoso isso. Imagina, o sol toca na pedra e ela com o tempo se torna pedra preciosa.
Então sabemos que não era de carne e nosso coração é muito sujo. E o coração muito sujo, ou seja, uma sujeira, depois de muito tempo ele se torna uma pedra. A sujeira fica dura. E o coração se compara a isso, é um coração de pedra. Mas o sol do conhecimento espiritual, entrando em contato com o coração, o sol do Mahamana, o sol do conhecimento sobre a personalidade de Deus, sua forma, suas qualidades, o sol do conhecimento sobre as lilas de Krishna, atua de forma a transformar os corações de pedra em brilhantes, em diamantes. Né? E esse é o significado da associação espiritual. Obrigado. Convidamos agora o próximo palestrante, Hanuman Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Desculpa, mas posso falar aqui. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estou muito feliz de estar aqui entre vocês e agradeço muito a meus irmãos maiores que têm dado a oportunidade assim, de falar assim, sobre o Srimad Bhagavatam. Eu estou muito assim, emocionada. Não é muito fácil essa tarefa que a gente estamos sempre habituados a estar ouvindo, que é muito bom, muito cômodo. Então, agora estou rezando aqui, pedindo, por favor, Krishna me ajude que eu possa fazer bem esse trabalho. Esse verso do Srimad Bhagavatam, esse capítulo que está sendo falado pela Rainha Kunti, é muito assim, incrível o significado que Srila Prabhupada, nós acabamos de ouvir, é assim, maravilhoso a descrição que Srila Prabhupada dá assim, sobre o sol, né? No Ayurveda fala que onde não entra o sol, entra o médico. Então, também é dito assim nas escrituras que a Terra é o planeta assim, que mais recebe o sol. Inclusive o sol, ele ativa em menor quantidade assim, nos planetas celestiais. Né? Então a gente tem todo esse privilégio assim, de viver num país assim, onde tem muito sol, né? E todos podemos assim, ser mais saudáveis assim, em todos os aspectos, né? Espiritual e material. Bem, também assim, aproveitando assim, tudo que foi dito assim, pelos grandes devotos, né? Meus irmãos maiores, eu gostaria assim, de fazer de citar assim, uma analogia do Ayurveda, que fala assim que, aproveitando assim, para dar uma mensagem para vocês, como que é muito importante assim, a seriedade na vida espiritual, como que a gente deve se esforçar muito assim, para tomar proveito dessa oportunidade que Srila Prabhupada deu para todos nós, né? Não assim só permanecer aqui, vinha, agora eu me tornei assim um Hare Krishna e só permanecer com esse rótulo, né? Mas assim, de verdadeiramente assim, viver a consciência de Krishna. A gente não deve assim, se envergonhar assim, de ser devoto ou ser tímido. A gente deve ter essa atitude assim, de um devoto que ele pensa assim, eu posso fazer assim, qualquer coisa para Krishna. Porque as pessoas aí fora, antigamente, eu falei assim, quando me tornei devota, assim, era muito assim, tímida, tinha muita vergonha assim, de fazer as coisas. Aí eu ouvi, você fala assim, vergonha é falso ego. Aí eu falei, então quero me livrar disso também. Então vou começar a atuar mais. Mas assim, é muito difícil assim, pra gente assim, se impor,
viver realmente, assim, mostrar assim, quem praticar assim, a consciência de Cristo. Então, no começo a gente tem muitas barreiras, mas o devoto ele deve se esforçar muito assim, para ir vencendo essas barreiras. Porque a gente tem que pensar assim, puxa vida, aí fora eles fazem qualquer coisa. Você vê uma pessoa famosa, ela inventa assim, qualquer moda e todo mundo segue. Olha assim, vamos viver assim como devotos mesmo, que a gente deve assim, procurar assim, não ter vergonha das vestes devocionais, não ter vergonha assim, de cantar. Esse negócio de assim, eu estou por aí, não posso cantar já, porque o que eles vão pensar de mim? Gente, imagina, agora a gente tem a oportunidade assim, de ainda viver no mundo, a gente pode assim, rezar. Então, assim, o que as pessoas podem estar pensando? Às vezes eu estou cantando a minha japa assim, no avião, estou em algum lugar assim, cheio de gente, assim, às vezes no trem, até mesmo na Índia, ninguém canta japa. Assim, eles são indianos, tudo mas não cantam. Aí eu estou cantando a japa e fico olhando assim, eu estou rezando. Aí já todo mundo entende. Então a gente tem que assim, viver a consciência de Cristo. Sabe? Devoto assim, não tem que estar envergonhado. Aqui mesmo, assim, olha, aproveitando, assim, deixa que Bhaktisiddhanta Maharaj deu, assim, então eu também vou aproveitar assim, e dizer assim, por que todo mundo não está de noite e sari? Entende? Por que as devotas todas não estão de trança, a cabeça coberta? Né? Porque a gente tem que ver assim, nosso fundador Acharya Srila Prabhupada, ele introduziu, ele que iniciou essa sociedade. Então, a gente tem que se esforçar para fazer de tudo, para sempre estar satisfazendo ele, para ele assim ficar satisfeito. Porque aí é o segredo do sucesso espiritual. Enquanto a gente não satisfaz o mestre espiritual, então assim, a gente vai ver que as outras pessoas vão estar insatisfeitas, a gente vai se sentir insatisfeito, e o progresso espiritual que a gente abate, que a gente vê lá na frente, a gente não consegue, porque a gente vai viver sempre assim, em cima do muro. Então, esse negócio de pensar assim que, não tem diferença em uma calça jeans e um dote, isso não é verdade. Vocês nunca vão ver Krishna vestido de calça jeans ou, entende, as golpes vestidas assim de outra forma. Não, existe um padrão de roupa que vem do mundo espiritual. Se na Prabhupada também, vocês sempre viram ele vestido assim, com tila, cadote, sempre, em todas as situações. Então, a gente deve se esforçar para seguir os passos dessas grandes almas. Eu me lembro, assim, que quando eu me tornei devota, quando eu estava, assim, entrando na consciência de Krishna, eu sempre perguntava para os devotos, assim, o que vocês comem na rua? E os devotos falavam assim, a gente come pão e leite. Então, eu assim, só comia pão e leite, nem lembrava que tinha fruta para comer, ou que tinha castanha para comer, eu só comia pão e leite. Aí eu vi assim, os devotos usavam assim, um sabonete, até do Pará, um sabonete chamado Febo. Aí eu já fui comprar aquele Febo. Uma pasta de dente, tem filhos, eu já fui comprar aquela também. Assim, porque sempre assim, se esforçando para assim, não é que eu assim, acreditava em tudo, não, mas eu tinha aquele desejo, eu falei, não, eu quero ser uma devota, então a gente tem que se esforçar por isso. Então é muito importante assim, os devotos assim, viverem realmente, assim, participarem dos kirtanas, dançarem, pregar a consciência de Krishna, sempre estar falando para as pessoas, olha, é dito assim que uma pessoa, assim, por mais pobre que ela seja, ela sempre pode dar, ela sempre pode oferecer, ela sempre pode ajudar. Então a riqueza que nós recebemos de Srila Prabhupada, a forma de assim, fazer, assim, ajudar na missão dele, é distribuir. Todo mundo deve fazer de tudo assim, para distribuir a consciência de Krishna. Só que para isso a gente tem um compromisso com Srila Prabhupada. E qual é esse compromisso? É a gente seguir estritamente as instruções dele, viver como um devoto. Né? Sempre procurar estar dando prachada, distribuindo prachada, fazer boas prachadas, né? Servir assim, as pessoas. E sempre procurar assim, dar a consciência de Krishna, porque agora vocês têm uma responsabilidade muito grande. Com muito sacrifício, a gente conseguiu assim, auxiliar, ajudar a Srila Prabhupada para introduzir a consciência de Krishna. Agora, esse trabalho está nas mãos de vocês. Então, a responsabilidade agora foi dada para vocês. A gente cometeu assim, muitos erros. É dito assim que assim como Chaitanya Mahaprabhu veio assim, para salvar assim, os mais caídos, né? Ele foi distribuindo sem fazer distinção. Da mesma forma, Srila Prabhupada assim, foi pegando todo mundo,
Foi assim, nós, assim, eu não digo o caso dos meus irmãos espirituais, mas estou falando assim por mim, a gente cometeu muitos erros, muitas coisas assim que não sabíamos o que estávamos fazendo, né? Uma responsabilidade assim, muito grande. Porém, ainda assim, a gente continuou fazendo, continuou servindo, empurrando com a barriga. Mas agora, vocês todos têm que aproveitar isso, não para desistir, se desestimular. Ah, poxa vida, fulano fez isso, olha, um guru agora teve problema, outro não sei o quê. E eu? Né? O que resta para mim? Então eu vou desistir, agora eu vou fazer. Não existe assim Maia diferente. Maia grande, Maia pequena é a mesma coisa. Então vocês não pensam assim que mas tem gente fazendo assim coisa muito pior. O que tem assim tomar um cafezinho de vez em quando? Ou o que tem assim não participar dos programas espirituais? Qual é o problema nisso? Não, é problema, porque toda vez você, ou com uma Maia grande ou Maia pequena, você vira as costas para Krishna. Entende? Você vira as costas para Krishna, o que você se torna? Presa de Maia. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Bem, eu vou contar uma história para vocês, vou aproveitar assim, fazer minha propagandinha de Ayurveda. Existe uma analogia muito interessante no Ayurveda, falando assim que a pessoa, que a entidade viva, quando ela nasce, ela primeiro, não antes de nascer, dentro do ventre ela se comporta assim como um vegetal. Ela recebe assim, todo o alimento que vem através da mãe, que é dado através da mãe. E depois ela nasce, aí vai crescendo um pouquinho, aí o bebê, quem tem criança sabe muito bem disso, que a relação que tem com a vida é sempre através do tato, sempre com a boca. Então está sempre assim com um peixe buscando assim, um alimento. Então se encosta num bebê, aí ele já põe a boquinha, né? Qualquer coisa que toque ele quer botar na boca. Aí depois a entidade, essa criança vai crescendo um pouco mais, aí vem a idade do porquê. Então assim, a criança assim, ela vive o tempo todo perguntando por quê, qualquer coisa assim, e você está explicando e ela ainda está por quê, né? Aí depois cresce mais um pouquinho, aí vem a idade assim do espelho, né? Porque aí o jovem já é maior, então começa assim a aparecer o bigode, o corpo assim começa a ficar mais bonito, não passa assim o dia inteiro assim, olhando assim no espelho, olha agora, né? O tempo todo assim se arrumando, você pode ver assim que tem pessoas assim que jovens, né, que eles ficam assim horas e horas tomando banho, depois horas e horas assim, penteando o cabelo, arrumando, isso tá bom pra cá, tá bom pra lá, e horas assim no espelho. Depois, mais tarde, um pouquinho maior, né, a idade assim mais da adolescência, aí vem a idade da cobra, né, que é uma idade assim que a cobra, a característica da cobra é que ela ataca e tem medo, né, ataca e se retira assim, com medo. Então, assim, quem tem filhos, eu tenho 4 filhos adolescentes, então, assim, toda vez que você vai falar alguma coisa para eles já estão, não, mas eu não falei nada disso, ou não quer ouvir, ou então vem e te ataca. Então, essa é a idade, né, da cobra. Aí depois, mais para frente, aí vem a idade do orgulho, né? Assim, aí eu já sei, né? Eu sei de tudo, não precisa me ensinar nada. Imagina, quem é você para estar falando essas coisas para mim? E essa idade do orgulho é bem longa, bem duradoura. Aí depois, lá na frente, de tanto assim, apanhar, levar, assim, né? Tantas decepções que a pessoa vai levando assim pelo decorrer da vida. Aí então vem a idade do sábio. Então, bom, agora eu já compreendi tudo, peraí, agora eu vou praticar, esse negócio assim de estar só falando, aí eu vou me retirar um pouco mais, vou ouvir mais as pessoas, aprender mais deles. Aí vem a idade da sabedoria, mas isso aí acontece assim lá pelos 60, depois dos 50, 60 anos, que a pessoa assim começa a cair a ficha. Aí no Ayurveda fala assim, que existe, olha que é bem interessante, existem pessoas que passam a vida inteira como um vegetal, sempre esperando assim pelos outros, sempre ali, esperando se alimentar pela mãe. Existem outras pessoas que passam a vida inteira assim, por quê? Porque você explica, elas não conseguem compreender. E assim por diante. Porém, existem pessoas assim que muito cedo já se tornam sábios.
Não precisa assim, chegar aos 60, passar por todas essas diferentes fases para se tornar um sábio. Muito cedo, assim, ela já caiu a ficha, entendi tudo. E nós vemos assim mesmo na nossa sociedade que existem assim, devotos que, embora eles sejam jovens e tudo, rapidamente eles já compreendem assim, a consciência de Krishna, rapidamente eles já se esforçam assim, por praticar, por seguir, vivem intensamente. Entende? Porque a relação entre o que Krishna espera do devoto é justamente isso, essa rendição, essa entrega. Não é nada mais, porque como a gente pode ver, ele tem tudo. E ele é o Senhor de tudo. Né? Então, eu não posso continuar, senão eu vou contar mais um monte de coisa. Então, eu agradeço assim, a todos vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada a todos. E, por favor, continue esse trabalho assim, para Srila Prabhupada. Faça o melhor que vocês puderem. E todo, assim, com esse esforço, aí, com a graça de Krishna, todos assim podem voltar para o mundo espiritual e trazer o mundo espiritual para onde quer que vocês estejam. Então, Hare Krishna, muito obrigada.